Olá, hoje eu vou conversar um pouquinho aqui sobre a importância da análise nos contratos bancários, né? E o primeiro motivo de tornar o contrato bancário um contrato tão importante, né, um contrato que precisa ser analisado com tanto cuidado, é o fato do contrato ser um contrato de adesão. E o que isso significa? É um contrato que ele já vem pronto pelo banco, né? O consumidor ele não tem possibilidade de discutir esse contrato. As cláusulas já vêm pré-redigidas pela instituição financeira e o consumidor apenas assina consentindo com o que está ali. Isso traz outro problema, que é que muitas vezes o consumidor não tem ciência de tudo que ele está assinando ao fazer essa contratação, tudo que ele está contratando ou com o que ele está se comprometendo. Os contratos bancários eles são de difícil compreensão. Então, muitas vezes existem encargos ou obrigações que estão ali inseridas que o consumidor não entende ou simplesmente não tem ciência, né? E isso reflete o quê? No bolso, enquanto o consumidor vai pagar no final. Muitas vezes ele não entende por que a parcela ficou naquele valor ou o que ele está pagando. Outra questão que é de suma importância é que em muitos casos o consumidor oferece garantias ao cumprimento desse contrato bancário, ou seja, ele oferta bens em garantia ou até mesmo a questão do avalista e não tem ciência do que isso representa, ou sequer sabe se tem algum bem em garantia e fica aquela dúvida. Se eu não pagar a parcela, o que vai acontecer? Eu vou perder o meu bem? Não vou? O banco vai me processar? O consumidor acaba não entendendo como isso funciona. Então é muito importante que sempre seja observado a modalidade da garantia ofertada nesse contrato. Se tem um avalista, se tem um bem, qual é a modalidade da garantia, porque isso vai refletir também em como vai desenrolar depois o descumprimento contratual caso ele ocorra, né? A execução desse contrato. Outro ponto muito importante é que em muitos contratos bancários são inseridos seguros, né? Em algumas modalidades contratuais, os seguros eles são obrigatórios, como é o exemplo do contrato de habitação, né? Quando a gente faz financiamento imobiliário, o banco exige alguns seguros, e isso são seguros obrigatórios. Porém, em outros contratos, eles acabam embutindo ou oferecendo ao consumidor para que ele faça adesão de outros seguros que não precisam ser feitos. E um ponto muito importante, o consumidor não é obrigado a contratar o seguro com aquele banco. Ele pode escolher uma seguradora que ele entenda ser da confiança dele ou que ele acredite que vá suprir melhor as necessidades dele. Então esse é um ponto muito importante a ser observado, porque a questão do seguro reflete financeiramente no contrato, né? A questão da parcela, né? É muito importante que a gente confirme se o valor da parcela está proporcionalmente adequado ao valor que consta no contrato, porque o contrato vai prever a parcela, né? E ele vai constar também qual é o valor da taxa de juros. E tem como calcular para descobrir se a parcela está sendo exatamente aquilo que está no contrato, com todas as especificações de juros e tudo mais. Então é muito importante fazer essa verificação também, para ver se a parcela que eu estou pagando de fato corresponde ao valor que eu contratei no ato da assinatura do contrato com o banco. O consumidor também ele tem que ter ciência de todas as consequências em caso de descumprimento do contrato bancário, porque vem aquele contrato de 20 páginas, o consumidor acaba assinando, não compreende o que está assinando e em caso de descumprimento, não conseguir pagar, o que vai acontecer com o meu dinheiro, o que vai acontecer com a minha casa, com o meu carro, né? Então é muito importante que o consumidor tenha ciência dos encargos que vão recair sobre o valor que ele captou emprestado ou do financiamento que ele aderiu, o que vai acontecer com o bem que ele deixou em garantia ou com o avalista que assinou. Isso é muito importante, essa compreensão, né? Então a gente tem que saber o que está contratando, o que engloba essa contratação, que eu estou oferecendo em troca a garantia dessa contratação e o que vai acontecer comigo se eu não cumprir. Por isso que eu acho que as pessoas têm que começar a ter mais atenção, né, olhar com mais carinho, com mais cuidado, sempre que assinam um contrato bancário. Porque todos os contratos, eles prevêem possibilidades para todos os tipos de descumprimento, de desacordo. E a gente tem que ter ciência do que vai acontecer caso a gente descumpra. Então fica aqui a minha recomendação, né? Espero que esse vídeo tenha sido interessante e que tenha sanado algumas dúvidas de vocês. Obrigada!